o nosso encontro do dia 19 de janeiro de 2020. A gente vai começar mais um estudo. Só para reiterar, se vocês quiserem deixar a câmera aberta e o microfone fechado, para que não atrapalhe ninguém e que facilite o nosso estudo. Então, sem demais, eu gostaria de passar a palavra para o Marlon. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos em mais um encontro juntos. Eu estava falando pro Fabrício dessa questão das orações que a gente fica fazendo antes das reuniões. E tenho pensado, eu sou uma pessoa muito crítica, né? Com análises muito críticas, assim, às vezes me excedo. Mas, de repente, a gente cai nos ritualismos que ninguém sabe explicar por quê, né? Então, assim, se vocês encontrarem em Kardec, em algum lugar ele falando que antes do início de toda reunião, que não sejam as reuniões mediúnicas, a gente tem que fazer uma prece, daí vocês me mostram, mas por enquanto eu não achei. O que a gente tem no Livro dos Espíritos é que todas as ações que a gente vai começar ou terminar, que a gente se volte a Deus. Mas veja que isso é uma questão pessoal. Então, espera-se que cada um de nós, antes de entrar na reunião, tenha um momento de calma, de tranquilidade, que ouça uma boa música, que acalme o inteiro para a reunião. Mas, de repente, a gente está igual à Igreja Católica, né? Só falta a hóstia, mas a gente tem no Centro Espírita Passe. Eu tenho criticado muito as pessoas aqui em Londres que falam, então vamos fechar os olhos. Que isso? Que vamos fechar os olhos? Quiser, né? Tem até que fechar o olho para fazer oração, e aí quando você tem um nativo, eles acham completamente estranho esse tipo de coisa. Como assim fechar o olho? E por que que tem que fechar o olho? Aonde que está dizendo na doutrina espírita que para fazer prece tem que fechar o olho? Né? Então, isso podem parecer coisas pequenas, mas na verdade o que eu quero ir despertando é o aspecto filosófico que a gente precisa desenvolver, das reflexões. Kardec fez o contraponto a isso. As pessoas saber por que estão fazendo, não tem justificativa, não tem fundamentação filosófica, científica, mas estão fazendo. Isso é o dogma. É o dogma que Kardec tanto se opôs quando ele traz a fé religiosa e a fé raciocinada. E aí a gente está dentro do centro espírita, que é uma filosofia para romper com todos esses atavismos das religiões que trouxeram até aqui. E agora a gente está no centro espírita reproduzindo esses mesmos atavismos. E transformamos o centro espírita numa igreja, só que fala de reencarnação e mediunidade. Então, eu acho que a gente tem que discutir, questionar, pensar muitas coisas assim para ter mais clareza da doutrina espírita e possibilitar um maior alcance, né? Então, cada um que se responsabiliza, até porque se você não se organizou internamente para vir para uma reunião dessa, não vai ser uma oração de 1 minuto que vai te organizar internamente, né? E aí nós estamos falando de uma maior responsabilização pela sua psicosfera, de você orar. Então, quando você vai começar uma reunião, você tem que se conectar com Deus. Isso está no Livro dos Espíritos. Quando terminar a reunião, você vai agradecer a Deus caso ela te acrescente, e isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando você vai sair de casa, você vai fazer uma oração, porque isso está lá no Livro dos Espíritos. Mas esses dogmas e essas práticas todas, elas eu nunca achei em Kardec. Se vocês acharem, vocês me mandam. Então, nós estamos num barco à deriva inicialmente, o sentimento de algumas pessoas até me escreveram do tipo, meu Deus do céu, para onde as coisas estão caminhando, né? Tipo, tô gostando, mas tá à deriva. Estamos rompendo com uma lógica, esta lógica sem fundamento de transformação moral, de que eu me transformo, de que eu tenho ações egóicas que vão mudar-me moralmente, então não vou ser mais egoísta, não vou ser invejoso, não vou ser vaidoso. A gente está percebendo que esse caminho, ele é um caminho que não condiz com a filosofia da doutrina espírita, e estamos tentando nos interpretar a partir essencialmente de duas questões que estão no Livro dos Espíritos.
919, dizendo que o autodescobrimento é o meio que transforma. 913, dizendo que todos os nossos vícios têm como base o egoísmo. Então a gente precisa entender, e estávamos fazendo esse exercício na semana passada da vaidade, tentando entender como a vaidade, ela tem como base o egoísmo. Ela não é uma coisa em si para ser combatida. E já trouxe um pouco para vocês que quando eu tento combater, ela vai se manifestar por outras vias, ela vai se manifestar de outras formas, mas que agora não vão parecer vaidade, mas que no fim sendo a mesma coisa, em termos de transformação moral, não houve nada. O que houve foi mudança comportamental, mas não houve um processo de transformação moral. E aí, algumas pessoas ficaram um tanto perturbadas ainda com essas análises do tipo como a gente não vai combater a vaidade, como a gente não vai combater essas características que é a nossa lógica ainda da Igreja Católica de combate e que a gente se transforma a golpes de machadada para adentrar a lógica da doutrina espírita. O meio prático mais eficaz que transforma o homem é o autodescobrimento. Então, se você quer lidar com a tua vaidade, o melhor que você pode fazer é tentar compreender o que há por trás da vaidade. Se você quer lidar com a sua inveja, o que você pode melhor fazer é compreender o que há por trás da sua inveja. E aí nós estamos tomando uma vertente psicológica, filosófica e científica que muito diverge do discurso religioso que tem predominado até então nos centros espíritas, que predominou até então na Igreja Católica, na Igreja Protestante, e do qual Allan Kardec estava tentando se desvencilhar. Deixamos mais esse encontro para podermos pensar outros exemplos, outras situações, aonde a gente tem que fazer essa análise de como o autodescobrimento transforma e como o egoísmo está na base dessas questões. Vocês têm questionamentos dentro disso, ou se vocês tiverem algum dos vícios que vocês queiram para a gente tentar analisar junto, porque o que fizemos semana passada para quem não estava? A gente pegou a vaidade, tentou definir o que é a vaidade, e nessa definição do que é a vaidade, a gente conseguiu da vaidade tem o ego adoecido e como o autodescobrimento transforma. Então a gente pode pegar outros exemplos na reunião de hoje para tentar fazer essa mesma análise de como o egoísmo está por trás disso e como o autodescobrimento transforma. Temos alguma questão ou algum tema que vocês queiram discutir? Eu poderia falar, se depende de. Eu posso falar? Quem que está falando? Sônia? Deixa eu abrir minha câmera, peraí. Aqui. Eu não sei se tem gente na fila. Eu gostaria de compartilhar. Tem alguém na fila? Eu pediria que, quando as pessoas quiserem falar, se puder, por favor, me mandar no privado, e aí eu abro, eu dou a palavra às pessoas na ordem. Mas, Sônia, não tinha ninguém na fila, então pode fazer sua Vai lá, Sônia. Que sorte! Bom, eu tenho me observado e eu gostaria de comentar uma observação. Desculpa aqui a escuridão, mas está bem escuro aqui no meu apartamento. Algo que me ocorreu recentemente. Eu enviei uma mensagem para um amigo e Natal, Ano Novo, e ele não me respondeu. Passou um tempo e eu fui percebendo que eu fui ficando chateada. Eu fui ficando chateada pelo fato de não receber a mensagem. E passou o Ano Novo, passou uma... gente, tá um barulho. Gente, eu vou pedir que se vocês puderem fechar o microfone.
Suzana, agora fechou, ótimo. Vai lá, Sônia. E aí você já estava ficando cara, Eu tava ele que ficando não tinha te impaciente, respondido. eu queria destruir a amizade, eu já falei, eu também não vou dar mais atenção a ele, porque ele nunca me responde, enfim. E aí, no supermercado, fazendo compras, eu parei para analisar aquele sentimento e eu estava, era uma certa insegurança da minha parte, um egoísmo também de querer ser, assim, que as pessoas me deem atenção no momento em que eu tenho aquela necessidade e tal, porque senão depois também já não quero mais saber. E eu cheguei à conclusão que aquilo era o fato de uma necessidade minha, um egoísmo, ou seja, eu queria ser o centro. No momento, eu sou o centro do mundo naquela situação. Eu não sei, eu achei interessante, eu não sei o que você tem a dizer a respeito disso. Não, eu não conseguia assim, encontrar uma inveja, um outro de paixão. Eu encontrei isso dentro de mim, que eu gostaria de trabalhar, porque eu acho que de certa forma me isola também um pouco das pessoas. Mas vê, Sônia, quando você toma consciência desses elementos que estão em torno daquela tua primeira reação, o que que aconteceu com aquela vontade de romper na hora que você percebe que é tua insegurança, na hora que você percebe que a questão é muito mais tua do que dele, o que que aconteceu com a tua vontade de romper? Quando eu percebi, eu me acalmei mais e comecei a Pronto. Então, olha isso. Eu queria só essa tua frase, que é excelente. Você não precisa fazer esforço para se acalmar, porque o que fez com que acalmasse os teus sentimentos foi a tomada de consciência. A hora que você descobriu o que tinha por trás daquele sentimento, as coisas começam a se acomodar. Isso é o trabalhar. A gente fica num discurso autoritário no centro espírita, então vamos supor que estivéssemos num atendimento e você vem fazer essa descrição de que você mandou uma mensagem para um amigo seu e que o amigo não respondeu. Aí eu, no auge da minha arrogância, ia te dizer: mas você tem que compreender. As pessoas têm suas falhas, eles têm seus problemas e às vezes ele está numa dificuldade. O que que nós estamos fazendo? A gente está aqui em cima, a gente é maravilhoso, e se as pessoas não atendem a nossa maravilhosidade e a nossa estatura, é porque eles têm algum problema. Olha como é arrogante esse discurso. hum, Agora, o que que você fez? Você saiu de um pedestal, descobrindo que querer exigir ou querer que o outro responda, na verdade, tem a ver com uma fragilidade tua, com uma insegurança, com medo de não ser importante. Na hora que você toma consciência disso, o desejo de romper, o sentimento autoritário ou qualquer outra coisa vai se esvaindo. hum, Aí é que está a diferença do que é trabalhar algo dentro da doutrina espírita ou do que é trabalhar algo dentro da Igreja Católica ou das outras perspectivas que não têm fundamentação na psicologia. Trabalhou. Mas como você trabalhou o sentimento? Você trabalhou tomando consciência. Essa é a nossa lógica. Eu preciso trabalhar tal coisa. Dentro da doutrina espírita, eu preciso trabalhar qualquer comportamento, quer dizer, eu preciso entender o que há por trás. Eu preciso tomar consciência das forças que me levam a agir assim. Trabalhar uma característica humana na lógica da doutrina espírita é conhecer esta coisa melhor. E quando eu conheço melhor esta coisa, ela se organiza naturalmente. hum. Vocês conseguem entender a diferença?
E o quão arraigado a gente tá, porque eu vou aproveitar esse exemplo da Sônia, eu achei ótimo, porque você ilustrou isso que eu tô te dizendo, mas veja, no meu ponto de vista, o fato de você ter conhecido já trabalhou, mas você ainda acha que tem que trabalhar alguma coisa, que eu não sei que coisa que você vai ter que trabalhar. Quando a gente quiser trabalhar alguma coisa, o que que a gente vai acabar fazendo? Vai formar máscaras. Porque o nosso discurso de trabalhar qualquer coisa é colocar uma máscara na frente para deixar esse negócio bonito. A gente não trabalha vícios morais. Porque No essa foi a caso, pergunta. Ah, eu gostaria de mencionar que foi o fato de você ter mencionado aquelas 3 primeiras aulas, fizeram com que eu pensasse um pouco no que estava acontecendo dentro de mim, naquela minha reação, aqueles meus pensamentos, e aí, ao invés de eu me concentrar em achar que ele era um idiota e não sei o quê, eu pensei: "Ué, o que está atrás desses sentimentos?". isso é E para aí eu vi tudo, que Sônia, para isso, tudo, tudo, achei tudo. interessante. Isso é Obrigada. trabalhar. Entende? Eu corto um pouco aqui, eu não. Não, não sei se está cortando minha fala para vocês, mas aqui às vezes corta um pouco. Isso é o trabalhar. Então me desculpa se eu te interrompi, não sei se você terminou de falar. Eu já tinha terminado. Eu já tinha. Então você entende que isso é o trabalhar. Acontece algo. Quando eu estou pensando se ele é um babaca, porque ele é um egoísta, porque ele não me responde, porque isso, porque aquilo, aonde está a minha análise? No outro. E a proposta da qual que é? Na Sônia, tocou o sentimento de insegurança. No outro, pode tocar outro sentimento. Cada um vai tocar em algum lugar. Mas a nossa questão é a mesma. Eu pido em entender aonde isso está me tocando. Ponto. Fica claro isso para vocês? Tá cortando demais? Será que eu tenho que colocar a internet do meu celular ou vocês estão conseguindo acompanhar? O Marlon, o Fabrício achou que era porque ele, eu não sei, ele achou que era ele que estava interferindo. Ele falou que saiu e perguntou se melhorou com ele sentar aqui, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Não, acho que não. É que quando a Sônia estava falando, teve uma hora que eu achei que ela tinha terminado, mas daí eu vi que ela estava mexendo a boca aqui, daí eu vi que tá falhando a minha Tava internet aqui, cortando um mas pouquinho a sua também, pra mim, um pouquinho. é, vocês conseguiram assim pelo menos o básico do da reflexão, tirando umas palavrinhas aí do meio do caminho. Gente, vocês conseguem entender o meu desespero, que é assim, quando a Sônia me diz, ah, foram a partir das aulas que você trouxe. Mas do que eu falei naqueles 3 encontros que nós tivemos? Do livro dos Espíritos, do Evangelho. E aí que eu digo que me dá um desespero, porque o que a gente está estudando, que a gente não se ateve às questões lá do capítulo Perfeição Moral, que a gente não olhou, transforma, né? Esses dias alguém tinha me abordado dizendo, ah, eu acho, eu já dei uma resposta bem grosseira, dizendo, olha, a gente não está aqui para achar nada. A gente está o que a doutrina espírita fala. E o nosso exercício é de tentar decompor. Mas não interessa se você acha vaidade bonita ou feia, não interessa se você acha orgulho bom ou ruim, não interessa o que você acha. O que nos interessa é o que a doutrina espírita nos coloca. E aí, eu acho que ela estava falando da vaidade. Eu digo, você tem algum texto de Kardec dizendo a vaidade nesse momento está ótima e pode ser assim? Se você achar em Kardec falando isso,
nós vamos ficar com Kardec. Se você não acha, é um ponto de vista e a gente não está no centro espírita para ficar expressando ponto de vista. Então, quando a gente está tentando se transformar sem olhar para esse fundamento, o que a gente está fazendo é expressar ponto de vista no centro espírita. Mas os nossos pontos de vista, agora todo mundo parou aqui para mim. Tá indo aí? Marla, a gente tem um comentário. Eu só não sei de quem porque não aparece o nome da pessoa no meu telefone. Tá. Quem é que quer fazer o comentário? Pode fazer. A Ana. A Ana quer fazer o comentário. Pode abrir o microfone, Ana, e falar, por favor. Você tá me ouvindo? Uhum. Quem que é? Ai, Ana Sinclair. Ai, Ana, desculpa. Olá, boa noite. Boa Eu só noite. queria fazer um comentário, assim, e me identifico muito com a colega agora. A gente, é exatamente isso, Marlon, que você tem comentado conosco, que nós precisa uma mudança radical de enfoque, porque a gente estava sempre enfocando fora, o problema fora, mas a gente tem que olhar dentro. Na hora que muda do outro para dentro, na hora que para de olhar que o problema está fora, e já olha para dentro, muda completamente o entendimento das questões, inclusive essa questão do egoísmo. Olha, que eu estudo espiritismo há um tempo e eu tinha maior dificuldade de entender o que exatamente estava falando, por que o egoísmo está na base de tudo. Mas desde que você deu os exemplos, eu comecei a falar, agora entendi a plantinha, a raiz da plantinha, e comecei a perceber isso, e de repente estou vendo isso em todos os lugares, assim, parece que, bum, abriu uma percepção. Então, é um momento de uma transformação de percepção, porque nós estamos, às vezes, igual o hamster na roda, andando sempre na mesma. Às vezes tem que parar para poder ver uma perspectiva diferente. E eu concordo plenamente com você, que muitas vezes a gente traz os hábitos do passado, do presente, e eu romper essa maneira que a gente está habituado a pensar, para pensar de uma maneira mais aberta, diferente. E por isso estou achando assim esses encontros particularmente úteis. E falei demais já. Tchau. Bom, Ana, te agradeço pela colocação e fico pensando assim, quando a gente tem, por exemplo, ainda um Divaldo Pereira Franco no movimento espírita, e a gente põe o coitado do velhinho para ficar fazendo as mesmas palestras espalhado pelo mundo inteiro, porque a gente quer assistir aquela palestra, quando na verdade a gente podia usar de um homem de tanto conhecimento grupo e dizer, Divaldo, tem uma questão aqui do Livro dos Espíritos que diz que o egoísmo está na base de tudo. Ajuda a gente a entender melhor essa questão. Né? Quando você tem pessoas tão experientes como Alberto Almeida, que tem tanto conhecimento de saúde mental, e a gente pode sentar e discutir como o egoísmo está na base da depressão, como o egoísmo está na base do pânico, como o egoísmo está na base da esquizofrenia, e aí a gente fazer aprofundamentos na doutrina espírita, mas aí você disse, a gente está numa roda, né, de tanta atividade, de tanta coisa, de tanto evento, de tanta palestra, que a gente não consegue dar a profundidade que a doutrina espírita precisa, né? Como uma filosofia, ela nos exige que a gente sente, pense, quebre a cabeça, pense de volta, troca ideia com um, com o outro, chama um especialista, volta para cá, para lá, até que esse negócio vá se elaborando. Mas de repente a gente está aí fazendo palestras, fazendo um monte de eventos, sambando que é lado, e questões que são básicas como essa, como o ser humano se transforma pelo autodescobrimento, isso é uma questão básica. Da onde surgem os nossos problemas? No egoísmo, isso é uma questão básica. O que é possível de mudar? O que é do hábito e o que é do caráter? Isso são questões básicas, porque a doutrina espírita é uma doutrina de transformação moral. E aí a gente está nessa roda viva, como você disse, eu achei ótima,
dando conta de um monte de coisas, e os aspectos essenciais a gente não está fazendo o investimento que precisa. E eu acho isso grave. Daqui a pouco o Divaldo morre, né? Sueli Caldai Schubert já está super velhinha também, que podia estar nos auxiliando em tantas coisas, tantas pessoas que teriam tanto a acrescentar, e a gente está aí, traz o homem de um lado para ficar fazendo palestra, trocentas palestras de 50 minutos ou 1 hora, com um nível muito superficial de teórico para nós que estamos trabalhando na doutrina espírita, que estamos fazendo atendimento fraterno todas as semanas, que estamos lidando na reunião mediúnica e que estamos lidando com as nossas próprias questões, né? Então, eu acho que a gente precisa disso, de um maior aprofundamento. Se a gente está lendo lá, no Livro dos Espíritos, que diz que o egoísmo é a base de todos os vícios, gente, agora é para ficar um ano inteiro pensando nisso. Tá, e como que o egoísmo está na base da inveja, então? Como que o egoísmo está na base do ciúme? Como que o egoísmo está na base de todas as questões? E eu não posso abrir minha boca para falar de outras coisas se eu não fizer uma reflexão sobre esse tema. Aí chega alguém com uma compulsão sexual. Bom, se os espíritos disseram que o egoísmo está na base de tudo, então o egoísmo vai ter que estar na base da compulsão sexual. Se os espíritos disseram que o egoísmo está na base de todos os vícios, então a gente vai ter que enxergar o alcoolismo, que tem como base o egoísmo. E aí a gente vai começar a fazer uma reflexão a respeito dos vícios morais com muito mais substância, né? Com muito mais reflexão, com muito mais teoria, com muito mais fundamento do que simplesmente a gente sair aconselhando ou querendo se mudar de uma hora para outra. Vamos pegar o exemplo do egoísmo, do alcoolismo que eu citei agora, para tentar decompor um pouco e olhar essa questão do egoísmo. O que vocês acham? Eu vou pegar o do alcoolismo porque é, de alguma maneira, uma compulsão, algo muito presente, mas se vocês tiverem outros temas, nós vamos analisar. Então pensa, um sujeito alcoolista, a gente vai ter que quebrar a cabeça. Como o alcoolismo tem como base o egoísmo. Esse indivíduo, né? Nós estamos aqui levantando hipóteses, mas esperando que, levando ele a refletir, esse sujeito perceba que ele vai para o álcool toda vez que ele se sente frustrado, toda vez que ele se sente rejeitado, toda vez que ele se sente diminuído ou menosprezado. Então você consegue começar a vislumbrar o egoísmo aí, quando as coisas não são do meu jeito, quando elas não são como eu gostaria, ego que não consegue suportar não estar no centro, vai buscar o álcool para diminuir ou desfazer os efeitos de perceber-se pequeno, de perceber-se vulnerável, de perceber-se fora do centro. Então, deixa eu só retomar a lógica, né? O que é o egoísmo? Eu não sei se está claro isso para vocês, mas quando a gente lê lá o egoísmo, trazendo para os conceitos psicológicos de ego e self que é o centro da psique, ou poderíamos pensar Deus, e o ego adoecido é esse ego que acha que ele está no centro da vida, no centro das decisões, no centro das escolhas, no centro do mundo. Isso é o egoísmo. O ego no centro. Então, quando o sujeito é rejeitado, ele vai viver a experiência do ego sair do centro. E ele poderia, se não fosse egoísta, ele sairia do centro e ia dizer: caramba, nem todo mundo me deseja. Vou ter que dormir com essa agora. Que algumas pessoas me desejam e outras não. Esse é um sujeito que consegue viver o ego fora do centro. Mas como ele é egoísta, como ele deseja estar no centro, ele não consegue suportar a experiência da descentralização e reconhecer que não é ele quem está no centro. Então ele precisa do álcool para neutralizar estes sentimentos ou essas sensações. Isso é só uma. A gente pode ficar aqui 1 hora falando, mas só para ver se vocês estão compreendendo o raciocínio. Se eu simplesmente me impedir de fazer uso do álcool,
Mas eu não consigo ainda suportar esse sentimento de descentralização. Então, o álcool amortecia o constrangimento de eu descobrir que eu não estou no centro. Ok. Vou me transformar moralmente? Eu vou arrumar um outro jeito de compensar esse sentimento de descentralização. Então, eu me sinto rejeitado, viro presidente de centro espírita. Agora todo mundo precisa de mim, agora todo mundo me procura, todo mundo me demanda, e eu vivo uma sensação de que eu sou super importante. Ou moral, não houve. O que houve foi mudança de sintoma. Claro que tá melhor. Você antes buscava o álcool, agora você está trabalhando no centro espírita. Já deu uma amenizada na coisa, mas em termos de transformação moral, em termos de estrutura e mudança de caráter, isso é nada. Você está diminuindo um pouquinho dos danos, mas em termos de transformação de caráter, é nada. Porque a transformação de caráter ou a transformação moral é eu aprender a suportar que eu não estou no centro. E quando eu descobrir que sim, tem pessoas que gostam de mim, mas tem pessoas que não gostam. Mas tem pessoas que não me valorizam, que me desejam e também que me criticam. E eu conseguir suportar essa descentralidade, então agora nós estamos falando de transformação moral. Até então, só mudança de sintoma. Faz sentido para vocês? A cara da Cássia foi de uma decepção, Cássia, do tipo, caramba. Fala. Tem alguém, Manu, ou não? Não, então pode falar, Cássia. É que A eu fico Paula me também per... depois. é que eu fico me perguntando, assim, claro, você usou um exemplo bem provocativo até, falando da pessoa num centro espírita como diretora e tal, Mas foi o que claro, eu também faço, Cássia, não é claro, provocativo, é porque eu entendo porque que eu virei sem presidente de centro dúvida. espírita, de regional, coordenador de estudo. Isso, tem toda a razão, a gente se encaixa todo mundo nesses exemplos. Eu só me pergunto assim, e numa vida normal, né? Eu tenho um exemplo assim muito próximo de mim, de uma pessoa conhecida, que amo do fundo do coração e que também precisa se refugiar no álcool, mas não é num caráter de alcoolismo assim, ele mesmo nem se dá conta disso. E cada vez que as pessoas que o amam o aconselham, né, a parar, que está tomando todo dia um copo de álcool, dois, ele não consegue lidar com essa situação. Então, eu queria que você desse uma explanada assim, nesse ponto, porque eu vejo o que você está dizendo da análise, mas tenho um pouco de dificuldade ainda de colocar nesse caso. Talvez você Mas tenha por uma. que que você está com dificuldade, Cássia? Porque você está falando de um caso que é outra pessoa, não é a gente. Desculpa ser sincero, mas de Tá bom, fato, você está querendo pegar uma reflexão que é pessoal e enfiar em alguém. tá, entendo. Então, só quando esta pessoa quiser refletir sobre isso, ou quando isso for um problema, aí a doutrina vai ajudar. Mas enquanto ele não enxerga, ou enquanto isso não é um problema para ele, não existe como ter um processo de análise. Claro. Qual é a sua reflexão? Aonde isso me incomoda? Aonde isso mexe comigo? Por que que isso me destabiliza? O que que eu quero pro outro? Porque ele tem coisas para mudar, mas quantas coisas a gente tem para mudar que a gente Claro. também não tá mudando? E às vezes a gente, na ânsia de querer mudar o outro, a gente mais empentelha a pessoa do que ajuda, Certo. né? Porque daí a gente diz, mas você tem que mudar, você tem que mudar. Poxa, o cara já tem baixa autoestima, nem enxerga, e a gente tá criticando, aí que a autoestima vai lá para baixo, né? Então, tem várias coisas que sempre o Certo. foco vai ter que ser na gente. Sempre o foco vai ter que ser na gente, tá? Perfeito. Por isso que você não tá conseguindo encaixar, porque você tá olhando pro outro. Absolutamente. Obrigada. Perfeito. Marla, a gente tem Paula. mais um Ah, tá. comentário da Ana Paula. Tá bom. Obrigado.
Manu. Marlon, obrigada pela oportunidade, gente. Eu vou falar do meu caso. Eu tive depressão há muito tempo e fiz terapia, faço ainda terapia, e através do espiritismo e desses estudos da codificação do estudo do Marlon, eu estou me autoconhecendo melhor e cada dia eu estou aprendendo ainda mais. E o que eu percebi de tudo isso, que o Marlon falou hoje, que foi fundamental, com relação ao egoísmo, é que a gente constrói castelos, né, do nosso egoísmo. Exatamente o que ele falou. Quando a gente vê que uma pessoa não gosta da gente, e aí a gente tenta pensar por que essa pessoa não gosta, eu não fiz nada para ela, entendeu? E a partir do momento que eu comecei a perceber que eu não vou agradar todo mundo, eu comecei a ver que as coisas que muitas vezes a pessoa faz para mim, que olha de uma forma diferente e que fecha a cara, eu agora começo a pensar, ok, ela com o sentimento dela, não tem nada a ver comigo. Ainda é dolorido para mim, muitas vezes. Até mesmo pelo caso que a Sônia falou também, que muitas vezes uma pessoa não conversa com a gente já tem um tempo, a gente manda, né, mensagem, aí eu fico pensando, meu Deus, mas o que eu fiz para essa pessoa, para essa minha amiga? Por que ela não está me escrevendo, né? Então, agora eu consigo raciocinar e falar, ok, o problema então deve ser com ela. Se ela tiver um problema comigo, ela pode vir falar comigo. Mas eu não fico mais triste por causa disso. Mas ainda estou trabalhando. É difícil. E isso são questões super profundas, assim, né? Eu acho que se a gente for pegar os casos, pegar os temas, vocês vão ver que isso abre mil análises. Então, talvez a gente deveria estar falando mais dessas coisas no Centro Espírita, talvez esse deveria ser mais o nosso tema no Evangelho no Lar, porque aí está a base da nossa transformação moral, né? Em olhar e perceber o efeito da atitude do outro em mim, como isso me constrange, como isso me toca, o que isso interfere na noção que eu tenho de mim, da minha importância, do meu valor, da minha imagem. Tudo isso são reflexões para a vida toda, né? A gente não vai resolver um sentimento, a gente vai analisar um sentimento. Essa é a grande diferença, né? A gente não está aqui para resolver vícios morais, a gente não está aqui para se impor ser uma pessoa melhor. A proposta da doutrina espírita é uma proposta psicológica. Veja lá Allan Kardec dizendo no Jornal de Estudos Psicológicos, a visão dele é toda de vamos compreender. Vamos entender o que tem por trás, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender aonde que isso mexe com as pessoas. Não é uma proposta imediatista, não é uma proposta resolutiva, não é uma proposta de transformação, como eu digo, a golpes de machadada. A transformação se dá pelo despertar da consciência. Então, a gente tem aí um processo de elaboração dos nossos vícios por via, né, o tratamento, vamos colocar entre aspas, é a consciência. É o autodescobrimento que nos trata. Aqui fechou. Aqui, para mim, eu acho que a conexão ela não tá boa, né? Eu propus de colocar no celular, mas é mentira porque eu não instalei o Webex no celular, então eu nem consigo. Só falei porque tava louco na hora. Tem a gravação também, né? Vai ficar a gravação, quem não conseguir acompanhar depois pode assistir a gravação. Alguém gostaria de trazer algum vício moral para a gente tentar fazer uma análise? Então, nós já falamos um pouco da vaidade, falamos um pouco da agressividade, falamos agora um pouco do alcoolismo. Tem algum vício moral que vocês queriam? Pode colocar até no chat, se for o caso, algum vício moral que vocês queriam trazer para a gente tentar fazer análise? Marlon, até agora não tem ninguém mandando mensagem, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu tô um pouco confusa. Diga, Manu.
Porque você mencionou, por exemplo, o alcoolismo. Mas o alcoolismo é um vício moral porque tem, desculpa pela ignorância, mas é porque tem muita parte física. Eu envolvida nisso, né? Então, de vícios assim com droga, com álcool. Aí eu fico pensando, talvez o primeiro passo tenha sido uma insegurança, ou eu vou me esconder aqui no álcool, mas depois para o sair ainda está enraizado no egoísmo, ou mesmo um adolescente que vai experimentar a primeira droga só, não sei, ou por imposição de algum outro amigo, ou eu não tô, assim, eu não tô entendendo se a droga seria um vício moral ou seria uma coisa mais, eu não sei. A droga, o álcool, todos isso são transtornos mentais, tá? Veja, a pergunta que Kardec faz é de qual a nascente dos nossos vícios. Então a gente entende que o alcoolismo, ele tem como base um vício moral. A dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com o abandono, e esses são os vícios morais, a base de todos os nossos vícios, ele está no egoísmo. Cada uma dos transtornos mentais, ele vai exigir um manejo específico. Então, por exemplo, quando a gente está falando da dependência química, a gente sabe que as questões tem uma questão química no uso da droga, né? A maioria de nós, se nós cheirarmos cocaína, a gente vai ficar dependente, porque tem uma questão química muito forte que interfere no cérebro. Então, quando a questão química, a gente vai precisar do olhar, dimensão química. Quando a gente está da crise de pânico, quando a gente está falando, cada doença vai ter um cuidado específico no tratamento. Mas o mais importante para a gente entender, Manu, é se a base de todos os nossos transtornos está no egoísmo, se nós sabemos na doutrina espírita que tudo começa no espírito, né? Porque o egoísmo é a manifestação de quem nós somos. Se tudo começa no espírito, então não adianta você tomar remédio, não adianta você fazer trocentos processos químicos se você não viver um processo de transformação moral. Porque a nascente de qualquer um dos vícios, sejam eles físicos, morais ou dos transtornos mentais, está no espírito. Então, o grande passo que a doutrina espírita nos dá é: você faz uso da medicina, você vai buscar todas as coisas que estiverem ao teu, mas você não pode esquecer de que o elemento essencial da transformação moral, o elemento essencial do tratamento é a transformação moral. Uhum. Entende? E aí é onde eu vejo o quanto o espiritismo ele poderia ter um papel preponderante na saúde mental na nossa sociedade, aonde as pessoas que estão fazendo tratamento de depressão, de dependência química, de alcoolismo, de crise de pânico, tudo isso vai fazer uso de todos os recursos que a sociedade oferece, mas em concomitância vai trabalhar no centro espírita as suas questões morais. E eu acredito que a gente tem que para isso, porque nós temos uma pedra preciosa para fazer diferença na vida das pessoas. Então, nós aqui no grupo, mas no tempo que eu morava em Curitiba, a gente tinha um grupo, e ainda tem, eles estão trabalhando lá, com prevenção do suicídio. Então, a gente tinha um grupo de tratamento da depressão e prevenção do suicídio, e ouvimos de pessoas no centro espírita dizerem que tomaram consciência de questões no centro espírita que não tinham conseguido ver quando faziam terapia. E por esses dias mesmo, um senhor me mandou uma mensagem lindíssima, que ele disse: eu não tinha percebido quão orgulhoso eu era. Eu achava que eu era uma pessoa que quer tudo correto, e daí eu fui entender no grupo que isso era orgulho, que eu queria todas as coisas do meu jeito, e que o orgulho tem a ver não só com a minha doença da coluna, da minha dificuldade de me dobrar, como também tem a ver com a minha depressão. Olha que coisa linda!
E não é porque o Marlon está lá no centro espírita e é psicólogo fazendo essas coisas. É porque estão estudando doutrina espírita, porque estão estudando Kardec, Joana de Ângeles e trazendo para a sua vida. Então, eu acredito que em todos os transtornos, em todos os vícios morais, nós temos muito a oferecer para a nossa sociedade. Obrigada. Não em substituição a nada, né? Eu acho que o detalhe é isso, não em substituição a nada. Porque se nós entendemos o ser humano na sua dimensão espiritual, física, psicológica, social, cultural, todas essas ações precisam ser atendidas no tratamento de qualquer questão. Mas o elemento espiritual, ele é da nossa alçada. E ninguém está trabalhando com essa parte. Uhum. Marla, a gente tem uma lista de pessoas querendo falar. Vamos lá. Alguém, eu não sei o nome, que não está aqui no meu telefone, mencionou a preguiça e também foi mencionado pela Ana Sinclair o orgulho. Vamos começar por aí, depois eu vou... Alguns desses temas, gente, eu tenho um canal no YouTube e eu fiz um estudo lá em Curitiba, num centro espírita, sobre as obras de Joana de Ângeles. Então, nós fizemos estudo do livro Conflitos Existenciais. E se você quiser dar uma aprofundada, lá tem um capítulo sobre a preguiça. Nós fizemos o estudo sobre a preguiça. Mas só para trazer em linhas bem tênues para vocês, daquilo que a gente analisou lá em relação à preguiça. Na preguiça, na maioria dos casos, ou do que a gente consegue enxergar, existe um sujeito que desejaria fazer, mas tem medo de não conseguir, tem medo de não dar conta, tem medo de se frustrar. E o que diz? Tô com preguiça. Mas a preguiça não é algo em si para ser combatida. Você tem que ter força de vontade, você tem que fazer. A gente está falando, quando a gente está falando do quadro patológico, na maioria das vezes, quando você vai mexer no que tem por trás da preguiça, tem um medo. Um medo de dizer eu quero e não conseguir. Um medo de dizer eu vou tentar e não dar conta. Então a gente vai ver muito mais quadros de preguiça nos homens do que nas mulheres. Você vai ver, tente lembrar das pessoas que dizem estou com preguiça, você vai ouvir muito mais homens falando estou com preguiça do que mulheres, porque o homem está ligado a essa estrutura do ter que dar conta, do fazer, do realizar, do acontecer. Só que fica chato para ele dizer que não conseguiu, dizer que está com medo. Então a gente tem um caminho lindo que é dizer assim, eu estou com preguiça, né? Mas se a gente ler com cuidado lá no livro, no Conflitos Existenciais, vocês vão ver vários traços que Joana de Ângeles vai estabelecendo, de uma análise super profunda de preguiça. Temos aí questões de hábitos, mas sempre que você vai mexer nessa configuração dos hábitos, como eles foram se estruturando, você vai encontrar um ego adoecido, um sentimento egocêntrico, o sujeito colocado na centralidade da vida, né? Esse livro, Conflitos Existenciais, ele é uma preciosidade, tá? Porque você vê ali Joana de Ângeles analisando questões que são muito presentes no nosso dia a dia, da drogadição, do alcoolismo, do ciúme, do tabagismo, da preguiça, da raiva, do medo, estresse, neurastenia, vários temas que fazem muito parte do dia. E aí ela fala, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas depois você vê ela chegando na questão moral. Aí você vai entendendo que, embora existam vários elementos que interferem, ela sempre acaba chegando na questão moral. E se você estiver atento agora a isso que a gente está trazendo de Kardec, do egoísmo, na base das questões morais, eu tenho certeza que você vai ler Joana de Ângeles e vai encontrar o egoísmo de todos os transtornos que estão lá. O egoísmo enquanto, retomando a lógica, esse sentimento de descentralidade. O egoísta é o sujeito que não, nos casos nós, né? O egoísta é o sujeito que não consegue reconhecer que Deus está no centro,
que existe uma força que rege o universo e que não somos nós quem estamos no centro. Não é do meu jeito e no meu tempo. Isso é o egoísmo, né? Um desejo de centralidade, quando na verdade a centralidade é Deus. Deus, aí olha Jesus, né, com a grande terapêutica, Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o tratamento do nosso egoísmo. O reconhecimento de que Deus tem que estar acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, ou seja, estão todos um do ladinho do outro, ninguém acima e ninguém abaixo. Então, a proposta de Jesus é a terapêutica para todos os vícios morais. Porque quando o alcoolista, pegando o exemplo que eu estava trazendo, quando o alcoolista reconhece que Deus está no centro, ele consegue suportar as suas frustrações. Quando ele se coloca ao lado dos seus irmãos, ele consegue compreender as pessoas e se relacionar bem com elas. Então, ele não precisa mais do álcool para neutralizar as suas dores, porque a dor só surge do sentimento de descentralidade. E aí, a gente vai olhar para todos os vícios morais e reconhecer que quando a gente tem a capacidade de reconhecer Deus acima e se colocar ao lado das pessoas, o ego ele está harmônico e por isso não tem transtorno mental. Por isso não tem vício moral. Manu, era preguiça e o que a Ana tinha falado? A Ana tinha falado orgulho, e depois da Ana tem aqui perfeccionismo, é, OCD, é o que seria o toque, né, que a gente fala no Brasil. Uhum. Tem o orgulho e perfeccionismo. Uhum. O orgulho, Ana, é um tema bem difícil da gente entender. Eu leio as definições de orgulho e precisaria fazer uma análise um pouco mais detalhada, porque o orgulho ele se confunde muito com a mesma definição psicológica de egoísmo, que é um sentimento de centralidade. Né? Então, às vezes eu estou estudando e para mim está claro, às vezes eu vou falar e está confuso e eu me atrapalho um pouco no meio do caminho. O que hoje eu vejo de uma situação de orgulho? Alguém aqui do grupo agora me questiona algo que eu não sei responder. Então, se este sentimento de eu vou querer me impor a essa pessoa de dizer, não, tua pergunta é de retardado, isso aí não faz o menor sentido. Eu vou tentar desqualificar essa pessoa, ou eu vou tentar mostrar que eu sei demais, eu vou tentar mostrar que eu não posso não saber isso, mas eu sei muito mais, sei lá, tô falando de reações do tipo de coisa que eu já vi, de reações orgulhosas, ou mesmo que eu já tive em alguns momentos, que para mim eu chamaria de orgulho. Aí a gente começa a ir mexendo. Por exemplo, vai ter dificuldade de aceitar críticas, o orgulhoso vai ter dificuldade de reconhecer os seus erros, ele vai ter dificuldade de descobrir que ele é imperfeito. Ele vai ter dificuldade de ser, ele tem fragilidades. Ele vai ter dificuldade de assumir que ele não é aquela ideia que ele tinha construído a seu respeito. Isso é o egocentrismo. Mas qual é a lógica? Vamos dar uma aprofundadinha um pouco mais aqui para a gente olhar com mais cuidado, assim, com mais sensibilidade. Por que esse sujeito tem dificuldade de aceitar que ele é imperfeito? Por que ele tem dificuldade de aceitar que ele não está no centro? Na maioria das vezes, a gente vai ver um ser humano que tem medo de não ser amado, que tem medo de não. Então, se eu não consigo responder, se eu não estiver à altura, lá dentro de mim tenho medo de que vocês não gostem mais, de que no próximo estudo vocês não estejam aqui, de que eu seja visto como incompetente, de que eu não tenha um lugar no mundo. E a forma que eu encontro de lidar com isso aqui é querendo me impor e mostrar que eu sou maravilhoso. Qual o nome que nós damos a isso? Orgulho.
Se a forma que eu tenho de lidar com isso aqui é buscar uma substância para beber e amenizar esse sentimento, qual o nome que nós damos a isso? Alcoolismo. Se a forma que eu tiver de compensar isso aqui for agora, para tentar me sentir maravilhoso, qual o nome que a gente vai dar para isso? Vaidade. Mas veja que cada um só vai mudando a forma de lidar com o medo de não ser amado, o medo de não ter um lugar no mundo, o medo de não ser bem visto, o medo da rejeição, do abandono, da solidão. Essas são as nossas questões que ativam esse egoísmo. A descentralidade. Sim, vai ter momentos que eu vou estar sozinho no mundo. O ego me faz querer estar no centro o tempo todo. Mas quando eu começo a pensar que sim, tem pessoas que não me amam. Sim, eu não. Sim, as coisas. Eu não preciso ficar brigando com essa postura existencial. Eu começo a aceitar. Eu começo a reconhecer. Isso é a vida. As coisas caminham por aí. E tudo bem. Quer abrir para mais coisa, Marlon? Você quer continuar? Tem mais um monte de gente falando. Aham. Vamos, A porque Elsa, ainda temos. desculpa? Não pode ir. A Elsa mencionou aqui que no chat tem medo, arrogância, orgulho, você já falou, e maledicência. O pessoal colocou no chat aqui. Então, Eu queria, na verdade, que vocês tentassem fazer esses exemplos, né? Porque eu tinha falado para vocês de vocês tentarem pegar alguns exemplos e tentarem fazer essa análise, né? De como o egoísmo está por trás de cada uma dessas coisas. Então, vamos pegar. Medo não dá pra gente. Tá? Por quê? Porque medo não é vício moral. Medo é emoção básica, faz parte da nossa vida e está ligado ao instinto de sobrevivência. Então, o medo não é um vício moral e por isso não tem como base o egoísmo. Agora, na hora que você vai fazer palestra no centro espírita, e aí o coração está disparado, e você reza para tudo que é santo para te ajudar, desinteria, ânsia de vômito. A minha mãe dizia que não dormia 3 noites antes de fazer uma palestra, naquele estado. O que que gerou esse estado? O medo? Ok, mas se quiser dar nome de medo, vamos colocar como um medo. Mas o que gerou tudo isso é o quê? Vai que as pessoas não gostam, vai que a palestra não fica boa, vai que eu não falo tudo que eu estudei, vai que eu faço alguma coisa de errado. Olha aí todo o sentimento de descentralidade. Coisa de errado, se eu falar o que as pessoas não gostam, se eu não for o melhor palestrante, olha o sentimento de descentralidade, eu não vou estar no centro. As pessoas não vão me amar, não vão me desejar. Vou ter que viver a condição humana, né? Isso é a nossa desgraça. Condição humana, vou ter que reconhecer que eu sou falível, vou ter que reconhecer que eu cometo equívocos, vou ter que reconhecer que eu não sou o maioral, o melhor de todos, o acima da média. Então, isso tudo é essa descentralidade do ego, isso é o egoísmo. Se você faz uma porcaria de uma palestra e é a condição humana, você não vai sofrer e se desesperar ou se desgraçar com tudo isso. Então, o que tornou aquela experiência um horror não é o medo. O que torna aquela experiência um horror é o egoísmo. É essa centralidade egóica que não quer viver a experiência de correr o risco de sair do centro, de não ser amado, de não ser bem visto, de não ter um lugar no mundo. Faz sentido para vocês? A mesma coisa com a raiva. Raiva é emoção básica. Jesus viveu raiva muitas vezes.
Tá lá na tradução do Haroldo, e Jesus se irou, e Jesus se irou. Não é vício moral. Mas quando eu uso da minha raiva para diminuir, agora nós temos um vício moral. E aí o que que tem por trás dessa raiva para diminuir o outro? Porque eu me senti diminuído, porque eu fiquei com medo, porque as coisas não saíram como eu queria. Aí a gente mete a boca no filho, dizendo, eu já falei 10 vezes. Porque se eu falar que ser tratado, ele tem que fazer o que eu falei, e aí eu fico com raiva. Então, veja, isso que nós damos o nome de raiva, poderia ter até um outro nome, porque, na verdade, a emoção básica, a raiva, é uma energia de rompimento, de distanciamento, que está presente até nos espíritos puros como Jesus. Agora, essa faz de reagir quando as coisas não são do nosso jeito, isso quem faz é o egoísmo, porque eu quero que o mundo se submeta à minha vontade. E quando não se submete à minha vontade, eu agrido, eu machuco, eu rompo, né? Então, na minha reflexão, coloquei isso no livro, porque senão ia gerar problema demais. Mas na minha reflexão deveria ter outro nome. A tristeza, a mesma coisa, né? Se você olha a tristeza como uma emoção básica, é uma emoção. Morre meu filho, e agora eu vou ter que administrar esse processo, que introverter, eu vou ter que refletir como vai ser minha vida agora. Eu que colocava tanta energia nessa relação, ele dava sentido para minha vida, agora eu vou ter que olhar a vida por um outro ângulo, que não estou acostumado a olhar. Isso é um movimento saudável de desenvolvimento psíquico. Mas quando o egoísmo entra em cena, a tristeza descamba para os processos depressivos. Porque eu vou dizer, Deus não podia ter feito isso comigo. Olha o egoísmo aí. Quem que está no centro? A minha vontade ou a vontade de Deus? O tratamento dessa depressão, Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu dou o chão e vou dizer, Senhor, o que que eu preciso aprender? Por que que o Senhor me colocou numa situação dessa? De ter um filho morrendo com essa idade? Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E na hora que eu reconheço a centralidade de Deus e paro de achar que eu tinha que estar no centro e que as coisas tinham que ser do meu jeito, não tem mais depressão, gente. Não tem mais depressão. Então, a tristeza, ela é um movimento saudável do introspectar, né? Joana de Ângeles fala que ela é terapêutica quando ela não é vivida com lamentação, com ressentimento ou com queixa. O que que transforma a tristeza em algo lamentoso, ressentimento ou queixa? O egoísmo. Não podia ter sido, porque isso, a vida sempre me ferra, porque pode, porque eu, porque isso, porque aquilo. Aí essa agora já não deveríamos mais chamar de tristeza. Agora a gente já tem uma patologia. Por que que virou patologia? Porque o egoísmo entrou no centro. Então, a gente tenta dizer na psicologia que existe uma tristeza saudável e uma tristeza adoecida. Talvez o ideal fossem nomes diferentes, mas a tristeza saudável é um movimento natural da introspecção. E o que é a tristeza adoecida? A tristeza movida pelo egocentrismo. A tristeza subsidiada pelo egoísmo de achar que as coisas têm que ser do meu jeito, que eu estou no centro do mundo. Faz sentido para vocês? Aí estamos lá, gente, no centro espírita. Tudo enlouquecido, sem fundamentação psicológica, científica. Chega a pessoa, depois de 2 meses, dizendo, meu filho morreu, estou muito triste. O que que a gente diz para ela? Pelo amor de Deus, né? Você tem que se animar, a vida não acaba, você tem que ter fé em Deus. Cala essa tua boca, fica quieto. Né? Ajuda essa pessoa a refletir sobre os seus sentimentos. Ajuda essa pessoa a perceber aonde que a coisa está engatando. Vai ler um pouco mais sobre tristeza, movimento de introversão natural, a vida, como vai ser daqui para frente.
O que você tem para aprender com essa experiência? Como ela pode te transformar? Porque depois de você viver uma morte, você se transforma. Como ela pode te transformar? O que será que Deus está querendo te ensinar? Veja que todas essas perguntas são perguntas que tiram o ego do centro, né? Então, quando você ajuda a pessoa a sair do centro, ela vive um processo criativo, transformador e saudável. Agora, quando você diz não chora, não fica triste, ai, coitado, imagina teu filho vendo você chorando desse jeito, como que ele vai se sentir? Além de toda a desgraça que você já tá, você ainda sai se sentindo culpado, você sai de lá pior. Por quê? Porque você está na igreja católica, vai para a igreja católica, porque você. Vocês estão se escandalizando com a minha fala? Eu me preocupo, porque Jesus disse, ai de quem for motivo de escândalo. Então não quero escandalizar ninguém aqui, viu? Marla, a gente tem bastante gente aqui perguntando. Eu queria só pedir desculpa a todo mundo, que às vezes vocês me fazem perguntas, eu não abro no WhatsApp, porque uma vez que eu abrir e responder vocês, o nome de vocês vai lá pra cima, e vocês saem da ordem, entendeu? Então eu não vou responder, eu só vou abrir na hora que chegar a hora de vocês. A próxima é a Eliane, ela gostaria de fazer uma pergunta. Eliane, Vai, pode Eliane. falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Ok. Oi, Marlon. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho um pouquinho de receio, de dificuldade em entender qual é o limite entre a gente entender o nosso egoísmo e respeitar o nosso amor próprio. Porque é o seguinte, se eu for olhar para mim, para o meu caso, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta e possessiva em todos os meus relacionamentos, mas eu consigo entender facilmente como que isso tem a ver com, como que isso é uma forma de egoísmo, consigo entender como que isso é uma forma de insegurança, consigo identificar e trabalhar isso. Mas a questão eu me pergunto até que ponto é saudável eu ficar olhando só para o meu egoísmo, porque afinal de contas os relacionamentos são difíceis porque as duas partes são imperfeitas. E chega uma parte que a imperfeição do outro começa a ferir o meu amor próprio. Então, sim, eu preciso trabalhar o meu ponto, eu não posso fazer uma autoanálise para o outro, mas qual é o momento de dizer basta? Eu vou me trabalhar, eu vou trabalhar o meu egoísmo, identificar as minhas imperfeições e trabalhar nisso, mas eu não posso também ficar infinitamente só olhando para mim e me trabalhando enquanto o outro continua me machucando, porque ele se recusa a fazer a própria autoanálise. Mas ótimo, Eliane, muito oportuna essa tua questão. Mas veja, você está colocando como se uma coisa substituísse a outra. Ou eu analiso as minhas questões egóicas, ou eu me protejo. Uma substitui a outra. Fazer um movimento de interiorização para analisar aonde está o ego reflete diretamente em todas essas coisas. Entende? Quando você está olhando para dentro e prestando atenção nas tuas dores, desculpa, quando você está olhando para dentro e percebendo o teu egoísmo, aonde que isso está tocando, o quanto que você está querendo se impor e que as coisas sejam do teu jeito, esse que em alguns momentos o self vai dizer menos que tá demais, né, meu bem? Você tá achando que o pessoal tá aí para te servir e que todo mundo vai fazer tudo do teu jeito? O mesmo self que você tenta ouvir e que vai te dizer menos é o que vai te dizer, ok, agora chega. É o mesmo movimento de interiorização que dá a resposta do vamos ceder um pouco. É o mesmo lugar que vai dizer, ei, agora também não precisa tanto, né? Então, uma coisa não substitui a outra. Se você estiver fazendo ou vivendo o movimento de interiorização, você vai encontrando as respostas para uma coisa e para outra.
Faz sentido. Faz Nossa, eu acho sentido. que fica pior, né? Porque a gente queria uma linha que dissesse, ó, Eliane, quando dá 5 vezes, aceita. Na sexta, você mete o pé na bunda, né? Seria ótimo se tivesse uma linha assim. Mas por quê? Porque às vezes, eu tô falando desse caminho para dentro, porque às vezes a mesma experiência, Eliane, ela traz as duas vertentes. Então, eu tive uma discussão aonde uma parte minha quis se impor e que eu não ouvi, e eu tenho que tirar um pouco o pé do acelerador, e outra parte está dizendo: ei, mas isso aqui não pode deixar passar, isso aqui é uma questão essencial. Ninguém tem o direito de te tratar desse jeito. Às vezes, na mesma discussão, uma manifestação teve uma cara de pegou pesado e outra manifestação. Não existe uma resposta exata que diga o que fazer aqui ou ali, mas o caminho é a interiorização. Porque a mesma interiorização que vai te dizer, Eliane está se achando demais, você tem que aprender que o mundo não está aqui para te servir, que as pessoas não são tua posse. O mesmo caminho de interiorização é o que em algum momento vai dizer, ok, ando, agora virou palhaçada. Entendi. Ok, obrigada. Eu acho bom, gente, assim, a gente nem querer colocar muito palavras, porque eu vejo daí as pessoas tendo posturas egóicas e dizendo, não, eu estou fazendo o exercício do auto-amor, e outras pessoas dizendo, não, eu estou fazendo o exercício de amar o outro, quando na verdade é essa baixa autoestima que não consegue colocar limites, né? Então, é tênue demais. É tênue porque a gente está numa escuridão, a gente está começando a sair da caverna, refletir algumas coisas, não tem respostas prontas, e a minha orientação é sempre fique sempre na dúvida, medite sempre um pouco mais, esteja constantemente se analisando, lendo e refletindo, que a hora que chega o limite, o self diz. E ainda tem uma coisa interessante, vou te trazer, te acrescento, Eliane. Às vezes, mesmo sendo uma questão egóica, a gente tem que interromper porque tem horas que tá demais pro ego. Eu tô tentando sair do centro, mas nesse movimento isso vai me machucar demais. Eu não dou conta dessa experiência. Então, veja, eu sei que tem que sair do centro, mas tá pegando pesado demais. Vamos supor, uma pessoa que me ofenda, uma pessoa que me desrespeita, tá, tolerar. A gente lê aqueles casos lá de André Luiz, daquelas velhinhas que apanha, vai pro centro espírita e continua amando, e você fala, eu vou fazer igual ela. Só que chega uma hora que o ego não tá dando conta, tá pegando muito pesado. Olha o que eu tô te dizendo. Às vezes, mesmo sendo uma questão egóica, a gente precisa dizer não, porque a gente não tá dando conta. A gente está tentando tirar o ego do centro, mas ele tem um tempo, ele tem que ir amadurecendo. E se a gente tentar tirar do centro rápido demais, a gente racha. Então, mesmo muitas vezes sendo egóico, eu preciso olhar e dizer, gente, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que tolerar, eu sei que eu vou perdoar, mas agora tá pegando pesado demais. Entende que triste, porque mesmo sendo uma questão egóica, às vezes você tem que dizer, chega, eu não aguento mais e vamos parar por aqui. Ok. Imagine que for pior do que quando começou, mas é porque estamos Ficou um pouquinho nessa pior, mas dúvida. depois vai melhorar. Isso, depois vai melhorar. É uma questão de fé esse processo de autodescobrimento. Depois vai melhorar. Isso, ok. Obrigada, Marlon. Mais alguém? Marlon, o Luciano, ele fez uma pergunta aqui, mas eu gostaria de abrir que ele poderia fazer ele mesmo. Luciano, pode falar. Sim, Eu acho que ele não tá aqui, viu? ele saiu. Mano, não tá não. Você tem como ler? Mas ele vai ficar sem resposta. Ah, depois ele assiste, né? Assiste a gravação. Ok. Ouvi com muita atenção e interesse os vídeos anteriores que mexeram muito comigo. Só estou com um pouco de dificuldade quando, em alguns momentos, tive a impressão de que é colocado que os esforços para domar as más tendências, ainda que de forma
ainda que de forma ainda menos profunda, muitas vezes atuando mais nos comportamentos, não teria um certo mérito e, pelo contrário, poderia ser danosa, se não compreendida e tratada em sua razão profunda. Essa postura, apesar de ainda distante do que precisamos, não teria o seu valor, sendo já um primeiro ensaio condizente com o nosso estágio atual de evolução e compreensão? Compreendo que o processo de transformação é de longo prazo e que, mesmo o esforço por se melhorar e se incomodar com se melhorar e de se incomodar com o nosso estágio e buscarmos crescer, mesmo que não da melhor forma teria o seu mérito. Desculpa, tá meio. E que a Sim, proposta agora, a partir de Joana e do nosso grupo de estudo, seria dar um passo a mais, condizente com a nossa condição atual, para mergulharmos mais profundamente nas causas raízes. Se eu estiver enganado, por favor, me ajude a entender, Luciano. sim, Luciano, se ficou essa percepção de que domar as más tendências não tem mérito, então me desculpa porque não era essa a intenção. O que a gente está falando é que essas duas coisas têm que caminhar juntas, aonde o domar as más tendências é dar uma segurada, e isso vai ser muito importante ao longo das reencarnações enquanto a gente está vivendo o processo de autodescobrimento. Pode ser que você tenha ficado com alguma frase ali e não pegou o contexto todo. Mas o que a gente está falando, e daí aproveito a colocação dele para reforçar, é o domar as más tendências, ele é fundamental porque o processo de autodescobrimento que vai gerar as grandes transformações vai levar a reencarnações. E enquanto isso, não vai sair atuando desgovernadamente. Então, o domar as más tendências, ele entra aí. O que não dá é para a gente ficar mudando o comportamento, achando que está melhorando. Então, nós já fizemos a diferenciação do que é domar as más tendências e do que é camuflar. Domar as más tendências não tem nada de danoso, porque eu sei o impulso, o desejo e a má tendência que existe dentro de mim, eu estou dando uma segurada. O danoso não é domar. O danoso é quando eu acho que eu estou resolvendo por não expressar. Quando eu acho que eu sou melhor por não estar vivendo aquele comportamento. Aí é que entra o danoso, né? Eu acredito que seja um pouco confuso assim para vocês, ainda mais quem não tem leituras de psicologia. Depois que a gente for aprofundar os conceitos de persona e sombra, vocês vão ver que dá um nó na cabeça. E um que ele já antecipa, ele diz: lidar com a sombra é um conflito moral. Então, dá uma enroscada. Se vocês estão se enroscando um pouquinho aqui, a hora que a gente começar a falar de sombra, vocês vão ver que dá um enrosco total. E eu a certeza de que a gente precisa estudar essas coisas, porque foi Joana de Ângeles quem trouxe isso para a doutrina espírita. Porque às vezes até eu fico meio embananado e digo, cara, mas agora tá pegando pesado demais, eu acho que agora a gente não vai ter onde se segurar. Mas quando ela traz para a doutrina espírita as análises da sombra, aí eu digo, opa, estamos seguro. Agora veja que interessante, aonde ela faz a análise da sombra? No Em Busca da Verdade e no Psicologia da Gratidão, que são lá os últimos livros da série psicológica. Então, você tem que ter entendido o ser consciente, você tem que ter entendido o processo de autodescobrimento, você tem que ter aprofundado todos esses conceitos para daí você entender como se transformar moralmente pela via do trabalho com a sombra, né? Mas se você não faz esse percurso todo, você enlouquece no meio do caminho. Tem um monte de gente, Manu, com pergunta porque tinha uma tarefa durante a semana para fazer as suas análises e não fizeram, né, seus danados? Só pela cara de vocês eu tô vendo que não fez. Aí faço uma pergunta pro Mar e o Mar não resolve, né? Seus cretinos. Tem uma pergunta aqui da Eusoli. Ela pergunta: a preguiça e a ansiedade têm relação com doença imaginária? Ó, egoísmo. A gente não tá aqui criando teoria, tá? Nisso, gente, eu sou radical. O espiritismo não precisa de mais teóricos. Já tem Joana de Ângeles, uma figura
inteligente, já tem André Luiz trazendo os comentários de espíritos elevadíssimos, de esferas altíssimas que apareciam lá para ele, para explicar e orientar. Tem Manuel Flamengo de Miranda que traz mensagens oportuníssimas de espíritos muito elevados. Manuel, que é uma alma nobríssima, fazendo análises espetaculares. Não precisa da gente ficar fazendo teoria. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar interpretar o que está lá em Kardec em frases tão sucintas que dá livros de reflexão. Então, quando ela está falando aí do... Nem prestei atenção direito no que ela está falando, porque já começa a me dar um nervoso. O que era, Manu? Se a preguiça e a ansiedade têm relação com doença imaginária. Preguiça e ansiedade na doutrina espírita tem relação com o quê? Egoísmo. O ego no centro e a dificuldade da centralidade. O que você vai ver geralmente por trás da ansiedade? Tem lá também, se eu não me engano, no Conflitos Existenciais, uma análise do capítulo da Joana, né? O que você vai ver na maioria das vezes? A ansiedade, ela está muito ligada a esse medo. É medo do futuro, ansioso está com o pensamento no futuro. Mas em que tipo de futuro? Um futuro onde eu não vou sair privilegiado, um futuro onde eu vou ser rejeitado, um futuro onde eu vou estar na insegurança, um futuro onde o ego não vai estar no centro. Né? O ansioso vai estar se atrapalhando porque ele está num futuro, mas não é só porque está no futuro, porque pensar no futuro é uma delícia, é bom, faz bem, mas é um futuro onde eu não vou estar no centro. Então, sempre a gente não vai ficar aqui teorizando, não, eu acho que no alcoolismo tem tal problema. Não interessa o que você acha, interessa é você pegar lá Kardec dizendo que na base de todos os vícios morais está o egoísmo, para você tentar entender essa colocação. Aonde que está o egoísmo na ansiedade, aonde que está o egoísmo na preguiça, aonde que está o egoísmo em cada uma dessas coisas. Tá? Vocês desculpem essas minhas grosserias, sim, é um pouco de brincadeira e mas porque eu vejo daí um monte de palestra, fulano leu lá sobre psicologia na revista Cláudia e vai usar aquilo ali de subsídio para fazer palestra no centro espírita para dizer que por trás do transtorno obsessivo compulsivo do toque, né? Teve gente que questionou aí o toque. Por trás do toque tem o não sei o que. Não interessa o que está falando ali. Vá fazer um estudo do toque pensando aonde tem o egoísmo por trás do transtorno obsessivo compulsivo. Aí você está fazendo uma análise da doutrina espírita. Cláudio, se você quiser, você pode ler estudos de Harvard, você pode ler de tudo, mas que te sirva essas coisas para você. Não vai usar do centro espírita, porque lá no centro espiritismo. Aí você pega, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo e você lê a análise que Joana de Ângeles faz no livro Triunfo. Você vai encontrar lá o egoísmo, porque ela vai dizer que por trás do transtorno obsessivo compulsivo tem um indivíduo que cometeu graves equívocos no passado, e aí como ele não consegue admitir os equívocos, como ele não consegue viver esse ele vai ter pensamentos obsessivos e atos compulsivos para tentar amenizar a guerra que está lá dentro dele. Então, olha que coisa legal, né? A gente tem Kardec que trouxe ali numa síntese, aí você pega Joana, Emmanuel, André Luiz e toda essa gente e te ajuda a entender o que está lá naquelas sínteses. O Mar não fala muito de Joana, claro. Eu estudo porque tenho essa perspectiva psicológica e a forma como ela explica fica fantástico de você entender esse viés psicológico. Mas eu já reli 3 vezes todas as obras de André Luiz, li um monte de vezes Manuel Flamengo de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, Emmanuel, porque a gente na doutrina espírita precisa transitar por isso. Mas quando fala de transtornos mentais, quando fala de questões comportamentais, Joana é a pessoa que mais
comparar, porque ela fez esse enfoque. E aí você vai ver que os textos de Joana complementam com Manuel Flamengo de Miranda, complementa com Amélia Rodrigues, complementa com André Luiz, complementa com Emmanuel, com Ivone do Amaral Pereira, porque cada um deles parece que vai trazendo uma vertente, assim, né? E a hora que você lê todos esses e transita por todos esses, você tem uma visão mais ampla da doutrina espírita. Qual é o tema que mais me interessa? Essa questão comportamental. Então, a pessoa para isso é Joana. Se você tem como maior interesse Jesus, meu Deus, se afunda em Amélia Rodrigues, que é fantástica. Se você tem interesse nos fenômenos espirituais, vai lá para André Luiz, no processo obsessivo, Manuel Flamengo de Miranda. E aí você vai caminhando conforme os teus interesses. Mas se a gente tem o foco na questão comportamental, Joana de Ângeles é essencial ler e reler várias vezes a obra dela. A gente tem 5 minutinhos ainda. Agora é a vez da Maria Paula. Ela gostaria de falar alguma coisa. Pode falar, Maria. Obrigada. Boa noite. Marlon, Diga. tenho uma dúvida em relação ao processo que você colocou. Então, você diz assim, a hora que chega a dor é porque eu estou saindo do centro, né? A dor é consequência de eu perceber que eu não sou o centro do universo. Mas a minha dúvida é o primeiro passo para uma bifurcação, que eu tanto posso sentir revolta, e aí eu continuaria no mesmo estágio, ou dando círculos que não são ascendentes, né? Fica dando círculo, 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 que eu me revolto com o processo, e a mesma dor é capaz de me fazer mudar de nível. É porque a hora que eu percebo e saio do centro, eu tenho dois caminhos, o da revolta ou da autopercepção, para um despertar da consciência. Seria isso? A dor como o básico, um passo básico, que eu posso criar diferentes caminhos? É isso ou não? Sim, e o que vai definir esse caminho adoecido ou esse caminho saudável? O egoísmo. O meu A grau de dor egoísmo. O é a grau que o meu experiência da espírito... vida. Sei. A dor é a experiência da vida, né? As coisas não saíram do jeito que eu queria, me danei, tive uma frustração, um problema. Agora, se eu vou transformar isso numa experiência de reflexão, ou se eu vou transformar isso num ciclo de sofrimentos, o grande determinante desses dois caminhos é o egoísmo ou não. Perfeito. E quando eu estou fechado no egoísmo, qual é a via que eu vou tomar? Eu não admito, Deus não podia ter feito isso comigo, tem alguma coisa errada, eu não podia estar passando por isso. Então, quem faz essa interpretação da dor que vai levar para o ciclo vicioso é o egocentrismo, ou é o ego que está no centro. Quando ele não está no centro, ele se abre para dizer o que eu tenho que aprender com isso, como que isso pode me transformar. Então, a experiência da vida ela vai ser um processo de transformação ou de destruição se ela está sendo movida por um ego adoecido. Entendo. Numa linguagem figurativa, porque eu estou traduzindo isso aqui para o nosso evangelho no lar com jovens, né? Crianças e jovens. Eu posso entender que é como uma venda nos olhos que o egoísmo, toda vez que a gente vivencia uma dor e não consegue se autoconhecer, é como se o egoísmo estivesse nos vendando, que evita essa autopercepção. Aí eu gero a revolta, eu terceirizo, eu boto no outro, que o outro é que fez isso, que o outro... Posso usar essa metáfora de como uma venda, ou não? Sim, e não só venda a autopercepção, a capacidade de olhar para si, mas o egoísmo ele também nos venda em relação ao movimento da vida. Nasce um, morre outro, todo mundo está vivendo experiências em descontinuidade, está passando por diferentes situações. Então, quando você não está completamente autocentrado, você vai entender vida e morte, frustração e dor, experiências de chegada e de saída como movimentos naturais da vida. Quando você está com esses olhos vendados, você só consegue ver problemas ou não consegue sair disso, né? Então,
Ele não é só uma venda em relação à nossa responsabilidade, ao que a gente precisa aprender, mas o egoísmo é uma venda em relação a enxergar a vida. A vida é o que é. Para de se debater e começa a se perguntar o que que você tem para aprender. Para de ficar se desgraçando e começa a perguntar o que que Deus quer te ensinar. E toda vez que a gente toma essa vertente de enxergar o movimento natural da vida, a gente vai ter movimentos saudáveis. Toda vez que a gente fica autocentrado, a gente vai ter movimentos adoecidos, né? Perfeito. Muito obrigada. E outra questão que eu gostaria de fazer, se a gente vai estudar as obras, a sequência delas, você recomenda seguir a sequência natural delas, o livro do 1 ao 16, ou tem algum que a gente deveria começar primeiro? Segue a ordem ou não? Para leituras e reflexões. É que assim, ó, em termos de aprendizagem de adulto, qual deveria ser a ordem? Do meu maior interesse. Ah, tá. Então, não adianta eu te dizer segue a ordem, porque é um caminho longo e daí você vai se cansar no meio do caminho. Então, a lógica da aprendizagem do adulto pressupõe perguntar qual que é o teu tema de interesse. Aí você vai ver o tema de interesse e vai ler. Porque não existe uma construção teórica ao longo das obras. Era essa a Se minha você dúvida. precisa de um conceito, não existe isso, né? Então a gente vai lendo tudo. Depois que você já tiver 80 anos estudando as obras, aí sim dá para fazer escreveu isso e aquilo, mas depois de uns 70, 80 anos estudando a obra dela, a gente se reúne para fazer esse tipo de análise. Agora a gente não consegue ter esse alcance. Escolher pelo índice o tema que me interessa e focar naquele livro primeiro. É claro que para a gente, depois que você dá uma transitada, é bom você tentar entender naquele livro por que que no autodescobrimento ela trouxe raiva e não no Vida, Desafios e Soluções. Entende? Então, quando ela no autodescobrimento, ela tem um raciocínio. Por que que ela falou de inconsciente sagrado e depois fala de raiva e ressentimento? E por que que o inconsciente ela vai falar lá no Vida, Desafios e Soluções e não faz esse tipo de análise? Então, a obra seria bom, vocês que já têm um pouco mais de leitura, tentar ler a obra inteira. Por que que ela traz a terapêutica da meditação lá no Vida, Desafios e Soluções e não trouxe terapêutica da meditação no Ser Consciente? Então, quando você vai ler o livro, seria bom você ler inteiro para você entender a relação entre a introdução, os conceitos que ela traz ali no início, os transtornos terapêutica. Então, por exemplo, o Amor Imbatível Amor, ela não traz como terapêutica a meditação. E por que que ela faz análise da depressão no Amor Imbatível Amor e não faz análise da depressão no Vida, Desafios e Soluções? Então, a gente está falando da depressão como uma doença do afeto. Então, veja que tem todo um olhar dentro da obra que isso a gente tem condição de fazer. Tá bem. Obrigada. Chegamos ao fim, né, Manu? Eu vou pedir desculpa às pessoas que não. Desculpa, não deu tempo de. Eu não ignorei vocês, mas fica para a próxima, né, Mara? Mas é importante que vocês vão fazendo esses. E assim, ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias eu já estava metendo a boca no Fabrício. A gente não vai ficar estudando ad eterno aqui. Eu estou trazendo algumas coisas para vocês, alguns elementos para a gente fazer um percurso. Muito provavelmente a gente vai ter os nossos encontros aí, talvez até junho, até julho. Não vai ficar aqui se encontrando 500 anos achando que vocês vão ficar fazendo pergunta e eu vou ficar respondendo, até porque isso é completamente contra uma lógica educacional e pedagógica. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns subsídios que talvez seria muito trabalhoso você fazer um percurso. Então, estou trazendo aqui alguns conceitos, estou trazendo algumas direções, estou facilitando a engrenagem funcionar, porque para vocês fazerem algumas análises, teria que fazer alguns percursos que o Centro Espírita não tem nos subsidiado para fazer esses percursos. Então, eu estou trazendo aqui alguns elementos para ajudar vocês a ficar estudando a videira. Se surgir outra questão, se surgir outra obra, alguma coisa que um insumo inicial para dar subsídios para vocês fazerem análise, aí sim. Mas a gente não vai ficar fazendo estudo toda semana aqui. Estou trazendo algumas coisas, depois a gente faz uns encontros para lá e para cá, de vez em quando, alguns debates, mas não ficar estudando toda semana, tá? A gente tem mais o que fazer
de cada um estudando por si e se virando nas suas demandas, tá? Mas, por hora, eu vou, então, como teve muitas questões, como a Manu trouxe, então nós vamos manter ainda para a semana que vem essa mesma abordagem, tentando que vocês pensem os vícios morais e as características que tem por trás disso, para que esse movimento fique claro para vocês, e daí depois a gente vê qual é o próximo passo. Depois você me passa, Manu, as pessoas que fizeram perguntas, ou a gente vê como que a gente faz aí, passa para o Fabrício, que ele deve ter os contatos das pessoas, a gente vê quem ficou na fila, e aí semana que vem a gente continua então essa abordagem. Combinado assim? Bom, obrigada. Gente, um abraço para vocês, bom final de semana, boa semana, e a gente se encontra no próximo domingo. Até mais. Boa noite a todos.